Nós temos algum ditame, algum aparato legal para dizer que o Covid já pode ser considerado uma doença ocupacional? Ou está sendo um entendimento dos juristas ou da jurisprudência, né, dos nossos tribunais? Como é que iniciou esse movimento de ter o Covid como uma doença ocupacional? Exatamente. Lá no início, quando se falava em Covid, ele foi lançado como uma doença ocupacional, no rol de doenças. De início já? De início. Claro, quando se viu que o Covid virou uma doença comunitária e ampliou tudo isso, isso foi retirado. E aí a regra hoje o Covid ele só vai ser considerado como doença ocupacional quando a pessoa que estiver trabalhando trabalhar em constante risco. Por exemplo, tá? Quem trabalha em hospital, tá? Técnico de enfermagem que trabalha no setor, ela tá tendo contato permanente com esse vírus. Então, esse profissional, se contaminar, é bem provável que seja enquadrado como doença ocupacional. Mas hoje a regra, não temos nenhuma lei que diga se é ou não é, mas a regra é que só vai ser considerado o Covid como doença ocupacional se tiver um nexo causal. Se eu tiver como comprovar, primeiro, comprovar que eu trabalho diretamente ligado com isso, ou se eu comprovar que na empresa existia um surto, que a empresa não tomou todas as medidas, todos os cuidados para conter isso, então eu tenho que provar a culpa da empresa para que essa doença seja considerada. Mas recentemente, há poucos dias, nós tivemos uma primeira decisão no TRT2 em São Paulo, onde o tribunal condenou uma empresa a pagamento considerando o Covid como doença ocupacional. Como é uma questão pública, saiu em vários locais, a gente até pode citar que são os funcionários do Correio. Então, autarquia federal. Exatamente, foi considerado, mas por quê? Porque foi comprovado naquele processo, naquela situação, que a empresa não cumpriu com as normas mínimas e básicas. E que existia um pequeno surto dentre os funcionários, não se tomou todas as medidas para prevenir, e aí sim foi considerado que os funcionários do Correio que tiveram a doença, né, e não sei se teve algum que chegou a falecer, isso eu vou ficar devendo, né? Mas ficou enquadrado como doença ocupacional. Mas foi um caso específico ou já teve outras decisões uma decisão no Brasil. Ali? Uma decisão no Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente tem o Tribunal Regional da 4ª Região. Nós não temos nenhuma decisão neste sentido. É muito recente, né? Eu ia chegar justamente. Isso. É muito recente e é muito sensível. Então, os próprios trabalhadores, as próprias empresas, né, os advogados que trabalham para as empresas, pisam em ovos, porque é difícil tu orientar, tu recomendar. O que a gente recomenda é que tu tem que tomar todas as medidas possíveis, tu tem que cumprir com todas as normas de segurança. Se tiver qualquer funcionário contaminado, tu vai afastar. Se teve uma pessoa que trabalhou com esse funcionário contaminado, tu vai afastar ele também. E hoje, em tese, quando a gente fala em vírus, né? Vírus é algo que tu não tem como dizer, comparar, por exemplo, com uma ler, DORT, uma doença. Eu faço um trabalho repetitivo, sim, todo dia tô aqui digitando, vou ter uma tendinite. Um vírus, não. É muito difícil de provar se tu se contaminou no ônibus, na empresa, em casa, no supermercado, na farmácia. Então, em regra, não tem como ser uma doença ocupacional. Mas já temos decisões trazendo isso para a realidade.